Lançado nos anos 80, o jogo SimCity fez muito sucesso e ganhou muitos fãs pelo mundo. Apesar dos gráficos simples da primeira versão, o jogo permite ao usuário a experiência única de construir e administrar uma cidade. Além de escolher o nome da cidade, você, como jogador, pode definir praticamente tudo, como o traçado das ruas, a quantidade de escolas, parques e outros elementos fundamentais para qualquer município. O sucesso da primeira versão foi tão grande que nas décadas seguintes o jogo foi melhorado e várias continuações foram lançadas. O sucesso pode ser explicado pelo fato do jogo dar um poder que a maioria de nós, meros mortais, jamais teremos: o de decidir sozinho todos os rumos de uma cidade e de seus moradores. Longe do mundo virtual, essa oportunidade é reservada a um pequeno grupo de pessoas, como os membros da dinastia Qin, que controlam a Coreia do Norte desde sua fundação e transformaram Pyongyang, a capital do país, em uma espécie de SimCity da vida real, onde determinam tudo o que vai ser feito na cidade e utilizam a arquitetura como forma de intimidar, controlar e demonstrar poder. Mas qual é a história dessa cidade e por que ela precisou ser praticamente reconstruída do zero? Em que momento ela virou uma espécie de tabuleiro de jogo da família Kim? E como essa dinastia utiliza a arquitetura no seu plano de se perpetuar no poder? Assim como várias outras cidades ao redor do planeta, Pyongyang também foi fundada às margens de um rio. Nesse caso, estamos falando do rio Taedong, que é o segundo maior do país. Sobre a fundação, existem duas versões. Na primeira, digamos um pouco mais fantasiosa, a cidade foi fundada há cerca de 5.000 anos por um rei que era filho de um deus e de uma ursa que havia se convertido em mulher. A segunda versão, mais realista e que está baseada em registros históricos, aponta que a cidade foi fundada no ano de 108 a.C., como uma colônia comercial da China. Nos seus milênios de existência, a cidade, assim como toda a Península Coreana, foi invadida por vários povos, como chineses, mongóis e japoneses, que foram os últimos a ocupar a região em 1910. Durante essa ocupação, que durou até o final da Segunda Guerra Mundial, a cidade se transformou com a instalação de indústrias japonesas. Porém, a população era brutalmente explorada e submetida a muitos abusos por parte dos colonizadores. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, tropas soviéticas e americanas ocuparam o país. Como estava começando a Guerra Fria e nenhuma das potências queria perder nenhum centímetro de influência, ficou acordada a divisão da Península Coreana no paralelo 38. Dessa forma, os americanos ficaram no sul e os soviéticos no norte. Segundo o acordo, as tropas deveriam ocupar o país até que fossem realizadas eleições e escolhido um governo para toda a Coreia. Entretanto, depois de 3 anos e nenhum consenso, a divisão se tornou permanente, em 1948, com a criação da República Popular Democrática da Coreia e República da Coreia, popularmente conhecidas como Coreia do Norte e Coreia do Sul, respectivamente. Com a divisão da península em duas, os exércitos estrangeiros deixaram o país. Porém, cada lado escolheu um líder alinhado ideologicamente com seus governos para ficar no comando. No sul, coube a Syngman Rhee conduzir as políticas alinhadas com os Estados Unidos, e no norte, Kim Il-sung foi o líder apoiado pelos soviéticos para consolidar o comunismo. Antes da divisão, Seul era a capital da Coreia. Porém, com a separação, a cidade passou a ser a capital somente da Coreia do Sul, enquanto Pyongyang se converteu na capital da Coreia do Norte. Para adequar Pyongyang como a capital do novo país, obviamente seria necessário promover algumas mudanças. Porém, a prioridade do líder Kim Il-sung era outra, já que em 1950, tropas do norte atacaram o sul, com o objetivo de unificar a Coreia e consolidar o comunismo como único regime. Inicialmente, o plano foi bem sucedido e as forças do norte chegaram a conquistar Seul. Mas a entrada dos Estados Unidos e seus aliados mudou o panorama, forçando os comunistas a recuarem.
Durante a guerra, Pyongyang foi duramente atingida pelos bombardeios e, após a assinatura de um armistício entre as partes, foi preciso reconstruir a cidade completamente. Essa foi a oportunidade perfeita para Kim Il-sung começar a construção de uma cidade que atendesse seus interesses. Guardadas as devidas proporções, na realidade a situação de Kim Il-sung era muito mais complicada do que seria no jogo, pois, em vez de começar em um terreno limpo, ele tinha uma cidade cheia de escombros. Mas ele também tinha a ajuda da União Soviética, o que é quase a mesma coisa que jogar com códigos secretos. Os soviéticos, além de ajudarem na construção, também serviram de inspiração, já que o arquiteto Kim Jong-hee, encarregado de conduzir a reconstrução, havia estudado em Moscou. A forma como a cidade foi reconstruída lembra e muito as cidades soviéticas, com microdistritos planejados, largas avenidas e grandes espaços públicos. Inclusive, a reconstrução começou pela Praça Central, que é um enorme espaço construído às margens do rio Taedong e que serve para a realização de eventos públicos, além dos famosos desfiles militares. Para atender à necessidade de moradias, foram construídos vários prédios de concreto pré-moldado. A forma de construir esses edifícios foi desenvolvida no bloco comunista e até hoje eles são conhecidos como Khrushchevkas, por terem sido desenvolvidos durante o governo de Nikita Khrushchev. Apesar da ajuda, Kim Il-sung tinha outros planos, tanto urbanisticamente quanto ideologicamente, o que acabou afastando o país da União Soviética e provocando mudanças profundas no país e, consequentemente, na capital Pyongyang. Durante a década de 1950, Kim Il-sung começou a implantar sua própria filosofia comunista. Ao contrário dos outros países comunistas que se baseiam em Karl Marx, a Coreia do Norte segue a filosofia Juche, criada pelo próprio Kim Il-sung. Existem várias diferenças entre elas, mas como esse não é o assunto do vídeo, vamos considerar que a principal diferença é a forma como o país se relaciona com outros. Enquanto os marxistas acreditam na cooperação entre países de mesma ideologia, os norte-coreanos pregam a autossuficiência da nação. O distanciamento ideológico provocou mudanças visíveis em Pyongyang, começando pela pintura colorida aplicada nos edifícios, para diferenciar do cinza característico dos soviéticos. Os retratos de Marx e Lenin foram retirados da Praça Central e substituídos por um do líder Kim Il-sung, que se tornou cada vez mais autoritário. Na década de 60, tiveram início as obras do metrô da capital, que é composto por 2 linhas e 16 estações. O metrô de Pyongyang é um dos mais profundos do mundo, e as estações servem de abrigo para o caso da cidade sofrer um ataque de bombas. Mas, apesar de ter o controle total do jogo, ou melhor dizendo, dos rumos da cidade, o ditador começou a compartilhar a senha de acesso com seu filho e sucessor Kim Jong-il, que comandou uma mudança importante na cidade. Nos anos 70, Kim Jong-il começou a escalar posições dentro da estrutura de poder, porém ele não era o favorito a suceder o pai como presidente e ditador da Coreia do Norte. O preferido era seu irmão, Kim Yong-ju, e para ganhar pontos na disputa pelo comando, Kim Jong-il decidiu idolatrar o pai e fazer com que todos os cidadãos do país também o idolatrassem. Para isso, ele usou a doutrinação nas escolas, os meios de comunicação, o cinema e, claro, a arquitetura. Nesse período, ele comandou a construção de diversos monumentos pela cidade para o engrandecimento de seu pai e da ideologia criada por ele. Ainda na década de 1970, ele comandou a construção do grande monumento da Colina Mansu, com uma estátua de seu pai, com 22 metros de altura e toda folheada a ouro. A ostentação desagradou a China, um importante aliado e que enviava ajudas para o país. Para amenizar a situação, o revestimento de ouro foi substituído por bronze. Já na década seguinte, foram feitas várias obras que se tornaram símbolos da cidade, como a Torre Juche. Esse monumento de 170 metros de altura foi construído de frente para a Praça Central, porém do outro lado do rio, ou melhor, de frente para a Praça Kim Il-sung,
já que o espaço foi rebatizado com o nome do ditador. Para a construção, foram utilizados 25.550 blocos de granito, que representam os dias de vida de Kim Il-sung quando completou os 70 anos. A mesma quantidade de blocos foi utilizada para construir o Arco do Triunfo, que é maior do que o famoso Arco de Napoleão que fica em Paris. Tanto a torre quanto o arco foram inaugurados na comemoração do aniversário de 70 anos de Kim Il-sung. As mudanças também ocorreram na parte residencial e foram construídos prédios mais altos do que os modelos anteriores da União Soviética, que tinham 4 andares. A disputa com a Coreia do Sul também ajudou na transformação urbana de Pyongyang, já que após Seul sediar os Jogos Olímpicos de 1988, o governo do Norte queria mostrar que também tinha condições de sediar grandes eventos internacionais e, em apenas 2 anos e meio, construiu o estádio 1º de Maio, que tem capacidade para 114 mil pessoas e é o maior do mundo nesse quesito. Também na década de 80, foi iniciada a construção do Hotel Ryugyong, que deveria ficar pronto em alguns anos, mas, como veremos, demorou muito mais. Kim Jong-il estava à frente de todas as obras mencionadas, mas, como já falei, quem realmente mandava era seu pai. Somente em 1994, com a morte de Kim Il-sung, ele teve a oportunidade de transformar Pyongyang em seu Sin City da vida real. Porém, a severa crise financeira pela qual o país atravessava e que deixou milhões de mortos por desnutrição atrapalhou seus planos. Ainda assim, ele inaugurou alguns monumentos, sendo um deles o que faz alusão à fundação do partido inaugurado em 1995 e o Arco da Reunificação, que ficou pronto em 2002. Kim Jong-il morreu no final de 2012 e em seu lugar assumiu o jovem Kim Jong-un. Por ter aproximadamente 30 anos quando tomou posse, era de se esperar muitas mudanças no país e em certa medida elas vieram. De cara, ele mandou erguer uma estátua do pai ao lado da que seu pai construiu para seu avô, um importante indicativo de que o culto à família Kim deve continuar ainda por muito tempo. Mas em outros campos ele começou a promover mudanças que impactaram diretamente na cidade de Pyongyang. Até a chegada de Kim Jong-un ao poder, todas as empresas do país pertenciam ao Estado e nenhum cidadão podia começar um negócio próprio. Com alguma flexibilização promovida pelo jovem ditador, muitas pessoas tiveram permissão para iniciar pequenos negócios, o que acabou criando uma espécie de classe média norte-coreana. Para a emergente classe média e a elite dos funcionários do governo, foi criado um bairro moderno, que está sendo chamado de Pyonghatan, em uma clara comparação com o famoso distrito nova-iorquino de Manhattan. Nessa região foram construídos prédios de diferentes alturas, que geralmente possuem entre 30 e 50 andares. Entretanto, tem um que se destaca, já que possui 70 andares e é o edifício residencial mais alto do país. Por ser a região, digamos, rica da cidade, por lá é possível encontrar vários restaurantes, shopping centers e alguns outros estabelecimentos que lembram muito mais uma cidade do Ocidente do que a União Soviética como era no começo do país. Kim Jong-un também está transformando a cidade com a construção de instalações voltadas para o lazer, como um parque aquático e um aquário, que tem até shows aquáticos com golfinhos. Até mesmo o Hotel Ryugyong, que foi iniciado pelo seu pai e pelo seu avô em 1987, foi concluído, ou pelo menos teve sua fachada terminada por Kim Jong-un. O edifício em forma de pirâmide, que possui 105 andares e 330 metros de altura, ficou por décadas como um esqueleto de concreto no horizonte da cidade. Após um acordo com uma companhia egípcia, a fachada do hotel foi concluída em troca da concessão da rede de celulares. O prédio do hotel, que continua vazio, se tornou um símbolo da capital e do país, e na verdade representa muito bem o que a dinastia Kim fez com Pyongyang em relação ao resto do país. Desde o princípio, Pyongyang foi planejada para ser a maior propaganda de um regime autoritário, que enquanto tenta mostrar ao mundo possuir uma capital moderna, mantém o restante do país em péssimas condições. Infelizmente,
A população não está dentro de um jogo e sente os efeitos das escolhas equivocadas de seus líderes. E diferente do Sin City, onde os moradores saíam da cidade quando a gestão era ruim, fugir de Pyongyang ou da Coreia do Norte é uma das tarefas mais complicadas do mundo. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza que vai gostar desse, sobre os planos da Arábia Saudita para construir o maior prédio do mundo. É só clicar e já te vejo por lá. Muito obrigado por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo!